você já citou aqui algumas estatísticas, muita gente tem te vê com essa marca, né? Pensar, vira até quase que um adjetivo. Falar, fulano é um PVCzinho, sabe de tudo, lembra de tudo. Questão da memória. Eu queria saber se isso te orgulha. Até tem gente que te imita, né? Alguns humoristas que fazem, né? Te imitam muito bem. O Magno Navarro te imita muito bem, né? Fala muito dessa coisa da estatística. Você gosta disso? Ou de alguma forma isso te incomoda? Não, eu acho que quando o Magno me imita é uma homenagem. Sem dúvida. Né? É claro que todo imitador vai fazer uma brincadeira, então não é o retrato fiel. Sim. Eu acho que eu consegui fazer algumas coisas e que as pessoas pegam alguns estereótipos. Mas, por exemplo, acho que as pessoas me reconhecem como cara tático. Uhum. Eu tenho uma coluna sobre tática faz 23 anos. Tática e estatística ficou muito marcado, né? Acho que as pessoas me reconhecem com a questão de estatística. Aí você fala, você gosta de estatística? Não, eu gosto de história. Claro, é isso. E eu gosto de contar informações. Uhum. E muitas vezes uma estatística é uma informação. Sim. O que eu prefiro dizer, vamos pegar um caso assim, é um absurdo convocar o Neymar. Não, eu prefiro dizer o seguinte, espera um pouquinho. Depois das últimas 2 lesões, o Neymar teve uma lesão na Copa de 2022, voltou e fez 10 jogos. Teve outra lesão em fevereiro, voltou e fez 9 jogos. Então, nos últimos 2 anos, o Neymar jogou um turno. Está fundamentando o seu claro, argumento, né? Não é legítimo pensar que o Neymar tem que voltar à seleção brasileira se estamos falando de um jogador que nos últimos 2 anos jogou um turno. Uhum. Eu não preciso dizer, é um absurdo! Entendeu? Não, eu te fiz essa pergunta justamente porque eu acho que algumas pessoas às vezes te enxergam muito com esse olhar e não percebem o quanto você é um grande repórter completo, no sentido de contar uma boa história, de trazer o fundamento, lembrar de como foi no passado. Às vezes a gente acha que tudo é inédito, né? Eu já vi você falando sobre isso, né? A história se repete muitas vezes. Muitas vezes. É importante conhecer essa história para poder Você mostrar. assistiu Meia-Noite em Paris do Sim, Woody claro. Allen, né? Que você, Meia-Noite em Paris, ele volta no tempo porque no passado, na Belle Époque, era sensacional. E chega na Belle Époque e ele fala, não, isso aqui hoje é uma porcaria, bom era antes. Que é o que acontece muitas vezes com a gente. Muitas vezes, não, e uma distorção às vezes, né? Aqui atrás a gente tem algumas capas de seleção brasileira e eu fico muito bravo mesmo quando eu vejo algumas discussões de seleção brasileira, porque parece que é só agora que as pessoas são críticas da seleção brasileira. Eu lembro no Brasil e Colômbia, que eu era criança, fui no Morumbi, as pessoas tacando bandeira, xingando o Rivaldo, bola de ouro, pô. 15 de novembro de 2000. 1-0, gol do Rock Júnior, né? Eu era criança, eu tava lá, eu lembro assim, o Rivaldo, melhor jogador do mundo, e as pessoas estavam lá xingando. Então não é novo isso, né? E acho que é muito legal quando você traz esse tipo de história, resgata e contextualiza melhor, né, PVC? Mas eu queria te perguntar, então, voltar nessa questão dos caminhos do jornalismo. Hoje, você é um cara que está muito adaptado às novas tecnologias, você está... Mais ou menos. Mas você está presente ali em todas as mídias sociais e produz conteúdo multiplataforma, digamos, né? O que você acha que o jornalismo hoje tem de bom, talvez melhor do que era antes, e do que você sente falta, talvez nos seus tempos de placar, assim, que você acha que hoje não tem tanto no jornalismo? Eu sinto falta da profundidade. De você conseguir contar uma história inteira, que é aquilo que você falou. Você pode aproveitar uma viagem, se você vai fazer Copa América nos Estados Unidos, e levar uma equipe para lá e fazer Copa América, aproveitar e falar, vem cá, preciso que você aproveite seu tempo para me mostrar o que vai acontecer na Copa do Mundo. É simples, não é. Você pode mandar uma equipe a mais e fazer, ou você pode não mandar uma equipe a mais, mas falar, vem cá, vamos fazer uma matéria na medida do seu tempo para a gente conseguir contar uma história do que você viu da estrutura dos Estados Unidos em relação ao futebol. Ou do que você viu deste país de futebol dos Estados Unidos em 2024, que é igual ou é diferente a 94? O que é que você percebe de diferença? Pode ser só um texto de relato, mas as pessoas não estão fazendo isso. Assim,
Depois você faz um texto para mim, tenta perguntar para o garçom, para a menina que joga futebol, quem joga, quem não joga. Dá para construir um texto. Uhum. Não vai ter tanta profundidade quanto o infográfico do Mistério da Arena. Mas dá para construir uma matéria de 5 mil caracteres. Uhum. Se você passar 3 semanas na Copa América nos Estados Unidos. O que é que você viu? O que é que você não viu? É prioridade o futebol? Não é, porque os campos estão menores. Não foi combinado, tá, PVC? Mas a gente fez justamente isso aqui na edição recente da Placar. O Klaus Hickman e o Leandro Quesada estiveram lá, né? E a gente fez aqui o We Have a Problem, que foi realmente muito problemático. É isso. Eles, durante o mês, durante que estava rolando a Copa América, fizeram lives e um monte de coisa pro site. E depois empacota que arredonda o que foi. Mas, de um modo geral, a gente não está fazendo na Folha de São Paulo, no Estadão, que não existem quase mais, assim. A gente não está fazendo isso. Placar fez, ótimo, as pessoas não estão vendo isso. Sim. E segundo ponto, eu acho que o que me aflige é a questão dos canais de clubes, de bons jornalistas que fazem canais de clube exclusivamente. Por quê? Porque eles vivem do engajamento. Então você vive do populismo digital. Quando você tem uma multidão dizendo o Tite é um absurdo, o Tite não combina com o Flamengo, o Tite não faz... o Tite está fazendo o time jogar mal, o Tite não tem estrutura, o Tite não sabe nada. Não tem nenhuma voz que diga, peraí, o Tite não está bem, mas o time é o único que está disputando com chance de título nas 3 frentes. Se você falar isso, você vai ser execrado e vai perder audiência. E a gente sempre precisou vender jornal e revista. Mas a gente nunca precisou fazer engajamento. Sim. Nosso papel é ser um mediador nisso daí, né? Quase que um advogado do diabo da coisa, né? Nosso papel é ser informação e análise. Sim. Mas é isso. Informação é o fundamental. Qual é o único clube que tem... O São Paulo está nas 3 frentes. O São Paulo pode ser campeão brasileiro? A gente sabe que não vai ser. Então, o Flamengo é o único que pode ser campeão brasileiro da Copa do Brasil e da Libertadores. Então, tá tudo errado? Pode até estar. Por exemplo, mas a informação é essa. Quando a gente fala que o clube tá com uma gestão irresponsável, preocupante, às vezes o torcedor não gosta de ouvir, você tá falando, ele acha que você tá falando pro mal, mas você tá falando pro bem do time dele, né? Exatamente. Outro dia eu tava numa live com o Prieto e o cara falou assim: por que vocês não falam? Vocês falam só que o Corinthians deve pro Cuiabá pelo Ranieri, mas não falam que o Cuiabá deve pro Corinthians pelo Walter. Eu falei, eu não falo disso porque eu não sei disso. Aí, enquanto eu estava no ar, eu mandei uma mensagem para uma fonte do Cuiabá. Ele falou, não, a gente não deve pro Walter. A gente deve o que o Apoel nos deve da porcentagem do Apoel pela venda do Marquinhos. É isso que deve pro Corinthians. Então, a informação que o cara estava me cobrando, por que você não fala isso? Porque isso não existe. Porque não existe. Essa informação está errada.